Então, galera, questão de eletrostática, essa questão envolve o assunto tanto de superfícies equipotenciais, quanto campo elétrico, tanto quanto força elétrica, trabalho e carga elétrica. Ou seja, essa questão ela envolve uma gama de assuntos que você tem que ter para resolver ela. E eu vou usar essa questão para dar um resumo de uma mini aula, fazer um resumo de uma mini aula. Então, a questão diz: as superfícies equipotenciais e algumas linhas de força do campo eletrostático uniforme estão representadas na figura seguinte. Considere uma partícula com carga 3 microcoulombs e determine o trabalho da força elétrica que age nessa partícula para deslocá-la de A até C. Então, pessoal, o trabalho vai ser sempre a força pela distância. Vai ser a força com que o trabalho, no caso aqui eu quero trabalho, que essa força vai usar para deslocar a carga de 3 microcoulombs desse ponto até esse ponto. E o que é que temos aqui? Essas linhas aqui representam o campo elétrico. E a força elétrica age nessa direção, porque ela tem que se deslocar de A para C. Ou seja, o trabalho que essa força vai realizar é o que eu quero. Cada ponto desse aqui, dessa linha de força do campo elétrico, tem um potencial diferente, uma DDP diferente. Cada ponto tem uma DDP diferente. Porém, essa linha perpendicular à linha de força do campo elétrico, em todo ponto dela, os potenciais vão ser iguais. Ou seja, se eu tenho C aqui, menos 50 volts, aqui eu vou ter também, aqui também. Ou seja, em toda essa linha eu vou ter menos 50 volts. E a distância está aqui embaixo. A gente vai precisar da distância para calcular esse trabalho. A distância aqui é 5 centímetros mais 5 centímetros, que dá um total de 20 centímetros. É isso aí. Primeiramente, o que é que eu tenho que ter para calcular o trabalho? Eu tenho que ter a carga de prova, que já está aqui, que é 3 microcoulombs. E eu também tenho que ter a distância e, né, na outra fórmula que eu vou usar, o campo. Eu vou pegar aqui uma caneta, para ficar mais fácil para a gente. Então, a distância, primeiramente, eu tenho que é 20 centímetros, porém eu tenho que transformar ele em metros, ou seja, vai ficar 0,2 metros. A carga de prova, que é a carga que vai ser deslocada, né? A gente lembra a gente lembra muito de dinâmica, que na questão do trabalho vai ser a força que na verdade o trabalho é a força deslocando seja qualquer objeto, qualquer corpo com massa, o trabalho que ela realiza é o que a gente vai procurar no trabalho. A carga de prova aqui, que vai ser deslocada, 3 microcoulombs, para quem não sabe, 3 microcoulombs é 3 vezes 10 elevado a menos 6. Micro a menos 6. E eu tenho que ter também, ó, a fórmula para calcular é a diferença do potencial, que eu já tenho aqui. Né? Eu vou calcular só a diferença do potencial vezes a cargazinha pequena aqui, ó. A fórmula é essa, pessoal. O trabalho de A até C vai ser a carga de prova multiplicado pela DDP, que vai ser a diferença de potencial de A até C. Diferença, estou subtraindo, diferença de potencial. Ou seja, o trabalho de A até C vai ser 3 microcoulombs, que é a carga de prova, né, a carga que vai ser deslocada, 3 microcoulombs, multiplicado pelo potencial em A, que é quanto? Eu vejo aqui que é 30 volts. Pode olhar lá. Potencial 30 volts. E o potencial em C, menos 50 volts. Aqui entra uma coisa interessante. Aqui na fórmula eu tenho menos aqui, porque é diferença de potencial. Diferença, subtração. Mas como o potencial aqui é negativo, esse menos acaba se tornando mais. Ou seja, vai ser mais 50. Porque eu estou somando o menos da fórmula com o menos do potencial. Agora aqui eu só faço a distributiva, ó. 3 vezes 30 vai dar 90. Somado, né? Distributivo. Vou somar, tem um positivo aqui, ó. Somado com 3 vezes 50,
que vai dar 150. Aluno atento. Eu tô tirando aqui o 10 vezes 10 elevado a menos 6 de Sena, só para colocar depois, mas vocês vão ter que colocar, viu? 90 mais 150, todo mundo sabe, ou todo mundo pode aprender, que é 240. E a resposta é essa, 240 vezes 10 elevado a menos 6. Porém, como 10 elevado a menos 6 é pico, na verdade é microcoulomb, na verdade, ele pode vir assim também. Pode ser só 240 e esse símbolo, não importa. Ok, achamos o trabalho, que é que? A unidade é em que? É em joule. É isso aí, aluno atento. 240 microcoulombs em joule. Porque joule é a unidade de trabalho. Porém, tem outra forma que eu posso calcular esse trabalho. Tem outra fórmula sim, relaxa. O trabalho de AC também pode ser calculado. Trabalho, gente, é força vezes a distância. Em dinâmica a gente aprende isso, força vezes a distância. A força elétrica eu posso obter multiplicando a carga vezes o campo elétrico. Assim eu posso obter a força elétrica. E se F vezes D é o trabalho vai ser F vezes D, o F, Q vezes E, multiplicado por D. Ou seja, é outra forma de achar o trabalho de A até C. Vai ser multiplicando tanto a carga de prova quanto o campo quanto a distância. Eu tenho a carga que é 3, eu tenho a distância que é 0,2, mas eu não tenho um campo elétrico. Como é que eu descubro o campo elétrico? Gente, dá para descobrir? Sim, por quê? Porque eu tenho DDP. DDP, olha, essa fórmula é bem interessante. Ela é a fórmula WED. O WED, eu posso obter multiplicando o campo pela distância. Como eu tenho DDP, agora a diferença de potencial, pessoal, presta atenção. A diferença de potencial de A até C vai ser a diferença dos dois. 30 menos 50. 30 menos 50, esse menos com menos vai dar mais. Ou seja, vai ser 30 mais 50. Por quê? Porque tem um negativo tanto do potencial quanto o negativo da fórmula. A fórmula é a diferença desses dois potencial. 30 menos 50 vai dar mais. Vai ser 80. Ou seja, U, que é 80, desculpa pela letra feia, o número feio, U é igual a E, que eu não tenho, vezes D. Quem é D? D é a distância, 5 mais 15, que vai ser 20 centímetros, que no caso vai ser 0,2 metros. Tem que ser em metros, pessoal. Ou seja, eu posso passar esse 0,2 para cá, dividindo, como ele está multiplicando com E, 0,2. Agora eu esqueço isso aqui, ó. Já passei o 0,2 para lá. O campo elétrico vai ser 80 dividido para 0,2, que vai dar 400. Ou seja, se eu colocar nessa fórmula aqui agora do trabalho, vai ser 3 microcoulombs, 10 elevado a menos 6, multiplicado por 400, que é o campo elétrico que eu encontrei, 400, vezes a distância, que é 0,2 metros. Todo mundo sabe, tá careca de saber, já olhando daqui, que 3 vezes 400 é isso aí, vai dar 1.200. 1.200 microcoulombs, né? Que eu não coloquei. Eu vou excluir logo isso aqui de Sena, tirar esse 10,6, eu vou colocar o símbolo dele mesmo, que é o micro, né? Então, multipliquei a carga de prova pelo campo elétrico que eu encontrei. Ou seja, deu 1.200. Agora eu pego e multiplico agora por 0,2, como eu coloquei aqui na fórmula, pessoal. 1.200 multiplicado por 0,2, é isso aí. Vai dar 240. Pode fazer na calculadora aí. 240. Poderia, ó, multiplicar por 2. 1.200 vezes 2 vai dar 2.400.
menos 1,240. 240 vezes 10 elevado a menos 6, ou simplesmente 240 microcoulomb, mas a unidade de trabalho é joule, aluno atento, ou seja, seria mais prático usar 240 vezes 10 elevado a menos 6 joule, que é a unidade de medida. E assim a gente fica pelo final. Desculpe a fala assim, porque meu maxilar tá solto, eu tô com a placa quebrada, tô com duas costelas quebradas, eu sofri um acidente. Se vocês me acompanharem no TikTok, vão ver.